esquerda, como é? Pé direito? Quero. Só Jesus. Tá acabando a coisa. Tá, eu deixo ele para você. Ele desliga em vez de quando. Vamos orar pela vida do pastor Alex? Por favor. Foi tão forte que ele já chegou com a Bíblia aqui, o microfone até acabou desligando aqui, não funcionando direito. A Bíblia tem poder aqui, ó. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Alex, pela família dele, pela casa dele, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor venha cuidar, Pai, de toda a necessidade do seu filho, Pai. Que hoje, Pai, ele possa ser, Pai, esse instrumento dos céus aqui na terra, Senhor. Pai, que ele possa, Pai, falar, Pai, as palavras que o Senhor tem para nós, Papai. Pai, nós pedimos, Pai, que essas palavras entrem, Pai, de uma forma sobrenatural em nossos corações, Pai. Que nós possamos entender cada vez mais, Pai, o que o Senhor tem para nós, Pai, através da vida dele, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Bom dia, igreja, tudo bem? Ó, tá melhor hoje, hein? De vez em quando fala bom dia, os amados falam, tá. Glória a Deus. Bom dia! Bom dia! Glória a Deus, obrigado, amado. Eu não sei você, mas eu acordei às 3 da manhã, já fui trabalhar, trabalhei e já voltei. Então, se você estiver mais cansado que eu, aí nós vai conversar. Pelo amor de Deus. Não tem desculpa, já tomei 8 café, 10 copos d'água, glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês. É um prazer, mais uma vez, estar falando da palavra do Senhor. Se você tiver uma Bíblia, já deixa ela meio que aberta aí. A gente vai falar um pouco do Evangelho, depois a gente vai para Atos. Já deixa ali pertinho de Atos. Se você pega ali o Velho Testamento, Mateus, Lucas, e aí em diante, a gente vai seguir algumas coisas. Por quê? Porque Deus me falou para vocês abrir a Bíblia, que a gente está muito acomodado, está tudo muito fácil. E os tempos não são fáceis, os tempos são muito difíceis, ok? Então a gente tem que aprender. O meu filho, que tem 11 anos, já leu a Bíblia inteira. Glória a Deus. Se você não leu ainda, então está na hora de você começar a ler. Hoje, gostaria de falar para você, se você quiser ir no banheiro, vai agora, pega o café agora, enquanto eu estou na introdução, que depois, na hora que começar a palavra, eu gostaria que você prestasse atenção. Um dia aconteceu algo muito peculiar comigo. Eu estava numa igreja trabalhando, eu amo trabalhar na igreja, estava ali tirando foto, né, e filmando o culto. Isso é 2008, gente, meu Deus, faz tempo, né? E aí o Espírito Santo usou um homem lá do sul com muito poder, e ele falou assim: eu tenho uma palavra para hoje, para esse tempo, para essa hora, para vocês que estão em casa. Então, preste atenção naquilo que Deus vai fazer hoje. Amém? As mamães que têm criança, não se preocupem com essas coisas lindas. Eu não, bem ali, né, bem? Fica tranquilinho, não tem problema, gente. Às vezes os filhos choram, às vezes não tem problema, tá? Não fique desesperado. Aqui numa igreja que a gente vai colocar vocês para fora porque a criança está chorando. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Crianças é do Senhor. E abre comigo aí essa palavra poderosa em João 14, 12. Você vai ver João aí facinho, está um pouquinho antes de Atos. João 14, 12. Glória! Deixa a voz mais poderosa ainda para ministrar um dia. Glória a Deus. 14, 12. Se você começar a ler ali em 14, 12 junto comigo, entenda que a palavra que eu vou estar ministrando sobre Atos. Eu vi uma foto parecida com essa, e um pastor ministrando, e eu quis trazer o livro de Atos, que é um livro muito poderoso de se falar. É um livro que tem muito poder, nós vamos falar sobre isso. E é interessante que João, né, ele vai relatar Jesus falando do que aquilo que está por vir lá na frente. Muito interessante como a palavra ela se conecta. Vou ler aqui para vocês 14, 12. Eu não coloquei a palavra, né, como normalmente nós fazemos ali, porque você tem recursos, e eu queria que você desse valor a esses recursos que você tem. Você pode acessar a Bíblia, por enquanto você pode. Há anos eu venho falando que o Canadá iria proibiu. Então você tem um grande privilégio, que a China já não tem mais, ok? Então, se você tem no seu iPad, no seu iPhone, whatever, a propaganda da Apple, ou na sua Bíblia, aqui, então abra aí comigo, por favor, em nome de Jesus.
Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus falando. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele te dará o Consolador. Olha aqui, Jesus mostrando para nós o que Ele vai fazer. Se vocês fazerem tudo isso, eu vou dar o Consolador para vocês. Está falando de algo poderoso aqui do Espírito Santo de Deus. Para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece. Vocês, ei, crentes, vocês conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Amém? Essa ministração já faz um tempinho que Deus tem colocado no meu coração. Eu amo o livro de Atos, porque eu creio que nós estamos vivendo Atos nesse tempo que nós estamos agora. É um livro que mostra agora aqui, o livro de João, ele está indicando o que vai acontecer, para vocês entenderem, para os teólogos de plantão. Você fala assim, Alex, mas o livro de João vem depois, mas quem vive com Cristo do ladinho dele é João. Então Lucas vai escrever Atos depois, ok? Na verdade Lucas escreve antes, mas quem vive com Jesus, então imagina, passou algum tempo, Jesus mandou você fazer alguma coisa e você não fez. Mandou você escrever um livro, você não escreveu, vai recebendo aí, glória, aleluia. E aí passa um tempo, e aí você escreve, mas aí o cara já escreveu lá atrás, então por isso que ficou assim. Mais interessante, glória a Deus, Jesus, amém, filha, recebe, minha filha, gente. Então, ele aqui está falando, João está relatando do que está por vir, o que Jesus está falando, do ladinho dele ali. Então, o livro de Atos, ele mostra como que eu e você devemos nos movimentar, como que a igreja vai se movimentar, como que a igreja, é difícil ficar parado, eu vou tentar, aleluia, como que a igreja vai se movimentar, como que nós devemos nos movimentar. E para você ter uma dimensão daquilo que está sendo falado, é tão poderoso, né, que o livro de Atos, quando você vai escrever alguma coisa, eu pelo menos sou assim, eu primeiro escrevo e depois você põe, né, o nome. E a palavra ela é tão complexa quando você começa a estudar, mas tão fácil, porque tudo tem um sentido. Tudo tem um sentido. Até a vírgula tem um sentido. Não está ali à toa. É impressionante. E Lucas, quando ele vai colocar o livro, o nome, né, Atos dos Apóstolos, ou Acts, né, em inglês, tem um nome original, que é meio difícil falar aqui, praxeis, que significa ações. Então ele mostra a ação da igreja, mostra como a igreja tem que se movimentar. E quem é a igreja? Bom, não tem ninguém não. Quem é a igreja? Isso aí, eu e você. Nós aqui reunidos somos igreja. Se alguém um dia perguntar para você, quem é a igreja? Você fala, eu, na hora, não fique em dúvida não. Porque aí quem vai subir para o céu? É a igreja. Se você não é a igreja, você não vai subir. Então toma cuidado, se alguém falar para você, quem é a igreja? Eu, junto com os amados aqui, com os irmãos que estão aqui do lado. A Mari vai dar risada, os amados. Bom, então ele deixa claro esse nome, né? E Jesus é tão impressionante, o Espírito Santo é tão detalhista, e quando eu falo Jesus, Deus, o Pai, aquele que estava no início, ele dá o direcionamento para o que vai ser escrito, para o que vai ser falado. E para Jesus não tem meio, começo, fim, começo e meio, né? Ele usa o que foi usado lá atrás, o que foi lá atrás, ele já sabia que ia ser escrito. Então, por isso que eu falo que é muito complexo o que está acontecendo aqui no livro de Atos e o que a palavra fala. Jesus, ele é tão impressionante que quando ele está, para você entender a complexidade das palavras e de cada ação daquilo que você tem aqui, e eu gostaria que você lesse
Começa a ler mais e mais, porque os dias não são fáceis. Jesus, quando ele está em Mateus 27, 46, ele está ali crucificado, e ele fala a palavra que a maioria de nós não sabemos. Ele fala Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Mas, discussões teológicas, por que ele falou isso? E ele está citando os Salmos 22 lá atrás. E aí quando você vai no Salmos 22, você fala assim, meu Deus, olha o que ele está falando aqui. É impressionante. Então a complexidade vem de uma forma para que eu e você conseguimos entender todas as coisas. O livro de Atos está disponível para mim e para você. É uma ação. E a minha pergunta é, qual ação que você tem tomado? Qual ação que eu tenho tomado? Como igreja, como homem e mulher de Deus. Os dias estão sendo findados. E a palavra diz que seria separado o joio do trigo. E vai ser separado mesmo. Daqui a pouco você vai ver talvez menos pessoas dentro da igreja. Talvez isso a gente não quer, mas vai ser separado. E aí você fala assim, mas por que não tem? Por que não vem? Por que não faz? Por quê? Porque o evangelho dentro da teoria é muito gostoso. O evangelho dentro dos pensamentos é muito fácil, mas o se dedicar, e os missionários quem diga, pastor Marcos? Pastor Marcos, para quem não sabe, quero honrar a vida dele, foi um dos homens que há 20 e tantos anos atrás, a gente conhece aí, de quando nós éramos loucos, e aí ele se converteu primeiro, glória a Deus, e aí foi apresentar, um dia eu me recordo ele chegando, e falou assim para mim, ele falou, olha, eu me encontrou no posto de gasolina, eu estava já namorando a minha esposa, falou, eu quero ir lá orar por vocês, e mostrou um DVDzinho, falou, cara, a gente faz o teatro, a gente faz teatro, coisas do teatro, a gente ajuda umas crianças, é mesmo, que teatro? Aquele Jardim do Inimigo, nem sabia o que era, Jardim do Inimigo, coisa e tal, aí viu um homem vestido de Jesus lá, é por isso que o pessoal falou, quem você trouxe? Jesus, o diabo, trouxe Jesus, o diabo deixando, que é o irmão dele. Então, a vida de sacrifício, a vida de entrega, não tem jeito. Para você ser igreja, para você ser um homem, uma mulher de Deus, tem que ter sacrifício, tem que ter ação. Não tem como você ler as escrituras, você ver atos acontecendo e não fazer nada. É necessário que você machuque a sua carne, é necessário que o evangelho destrua a sua carne, para que você possa viver mais no Espírito. A igreja hoje em dia tem vivido em dias tão difíceis, tão complicados, com igrejas cheias, mas muitas pessoas vivendo completamente na carne. E Jesus fala isso que ia acontecer. Por isso que as pessoas não se movimentam mais, Marcos. Por isso que as pessoas, pastor Guilherme, as pessoas não se movimentam mais. Você faz um evento, você faz alguma coisa, as pessoas ficam enroscadas, não dá. Qualquer coisa é melhor do que estar na presença, e a palavra não me fala isso, a palavra fala que é melhor um dia na sua presença, um dia do que qualquer tempo de vida que você tiver, mesmo que acrescentar mais uns 20 aí, você chega até os 120, é muito melhor, um dia na presença. Nós começamos a deixar como igreja o que verdadeiramente importa, que é a palavra. Não nos movimentamos mais segundo a palavra, porque está muito fácil, Maria, está tudo muito gostoso. Eu sei de táticas que eu posso colocar aqui para você, para o telão brilhar de um jeito, uma música para aprofundar mais fácil, e você vai se emocionar muito fácil. Eu sei, estudei isso na faculdade lá em 2006, aprendi isso lá atrás, e hoje eles estão usando isso de uma forma impressionante, e a igreja está se emocionando, mas não está se aprofundando. E a minha pergunta para você é, o que você quer em meio a tudo aquilo que está acontecendo? Jesus, ele
deixa algo sobrenatural e é relatado no livro de Atos. Um cristão, segundo as Escrituras, precisa se movimentar segundo as Escrituras, não por aquilo que eu acho. Esses dias, eu e minha esposa conversando, tomando algumas decisões, e ela falou assim: não podemos nos movimentar segundo a nossa necessidade. Eu não posso me movimentar segundo a necessidade, eu tenho que movimentar sobre a palavra. Eu não posso me movimentar segundo a minha emoção, eu tenho que me movimentar segundo a palavra. O que Deus tem falado para você? Por onde que você tem se movimentado? O livro de Atos, ele começa de 1 a 12 ali, ele fala do Espírito Santo, fala de Pedro, e logo depois do 13 ao 28 ele vai falar de Paulo. E é interessante que no início ali, a hora que você começa a ler Atos, eu quero que você abra aí comigo, por favor. Ele tem, ler Atos 1:5, vai lá em Atos 1:5, abre comigo, deixa eu escutar as folhinhas, não dá para escutar o dedo fazendo, né? Atos 1:5, abre aí. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, Jesus, ele sobe, ele fala que ele vai deixar o Consolador, e ele deixa o Consolador para mim e para você. Ele deixa algo que nós temos disponível hoje, está acessível hoje para mim e para você. É muito poderoso isso. Ele fala que vai deixar, ele fala para não se movimentar, apesar que dois amados foi andando, né? Saíram andando, e aí Jesus tem que falar: volta para lá, que vai acontecer algo sobrenatural. Se você continuar lendo 1:8, leia aí 1:8 o que acontece. Mas recebereis fala comigo aí, poder, mas recebereis o poder. Eu e você, nós recebemos poder. Vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui a receita é clara, para mim e para você. O que nós vamos fazer com esse poder que nós recebemos? Quando você aceita Jesus, quando você tem um relacionamento com Ele, é impossível você não ter poder dentro de você. E o que você vai fazer com esse poder dentro de você? Esse poder é para você ficar famoso? Esse poder é para você ganhar muito dinheiro? Para que são perguntas que eu comecei a fazer para mim mesmo, e vendo nas Escrituras, como que nós como igreja estamos usando esse poder, Isaquias? Como? O que a gente está fazendo com esse poder? Esses dias eu brinquei com a minha esposa, ela não está aqui, mas esses dias ela ficou poderosa lá em casa, gente. A mulher ficou nervosa, você sabe aquele cara do Cocucame, ficou brava a mulher. Falou: tá com poder, gente, glória. Poder bom, não ruim. Então o que você tem, o que você está fazendo com esse poder? O Espírito Santo, ele te dá esse poder para quê? Nós sabemos que a perseguição, logo depois disso vem, e começa uma grande perseguição. Em Atos aqui, 3, 4 e 5, nós vemos a igreja crescendo, mas também sendo perseguida. E aqueles que não têm poder, não conseguem resistir. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai resistir. Eu recebi esses dias 2 ligações de 2 pastores. Eu tinha pensado em desistir de fazer a evangelização na Copa do Mundo. E aí, conversando com a minha esposa, ela falou assim: não vai. Eu estava muito desanimado, falei: verão, vocês sabem, verão é hora de trabalhar, é hora de fazer, vamos fazer dinheiro, vamos colocar tudo em dia, deixa, não é?
mas eu sei que o poder em mim pode transformar vidas como tem transformado. Deixa eu contar uma coisa para você. No começo de ano, no finalzinho agora de 2025 para 26, nós recebemos uma ligação. Olha o que tem dentro de você e de mim. Eu recebi uma ligação, e essa ligação me entristeceu muito. Uma amiga minha, falando comigo, falou assim, 3 dias antes do dia 25 do Natal, eu descobri que eu tenho um câncer. E aí, assim que eu desliguei o telefone, olhei para minha esposa e comecei a chorar muito, senti a dor dela. Uma mulher com 40, tem a nossa idade, 40 e poucos anos, 2 filhas, uma adolescente, uma pouco menor, e os médicos já falaram que não tem jeito, porque é um câncer no pâncreas. Para quem conhece um pouquinho, sabe que não tem jeito. Os médicos falaram assim para ela: olha o que tem dentro de você, pessoal, olha, vai entendendo isso. Então os médicos falaram assim para ela: olha, a gente não sabe quanto tempo você tem de vida, ok? Você tem 2 opções, se você não morrer por causa do câncer, você vai morrer por causa da quimioterapia, porque os 2 é forte. No pâncreas não tem jeito, é morte certa, porque ele começa a espalhar para o corpo inteiro. E aí eu senti aquilo. Vocês sabem, quem trabalha na aviação não tem muito tempo, gente. Eu não tenho. Trabalho sábado, domingo, tem, né? Quem trabalha na aviação sabe disso. Não tem muito tempo. Mas eu senti aquilo tão forte dentro de mim. O Espírito Santo falou assim: vai lá e ora por ela. Falei, gente, tem que sair daqui. Em dezembro, vou para lá e para cá, tudo lotado. Como que eu vou sair daqui, ir lá na Carolina do Sul e voltar aqui em 3 dias? Falei com a minha esposa, com 2 crianças, imagina. E fomos lá. Fomos chorar junto, é que a palavra fala, não é? Se alegrar e chorar, é ou não é? Fomos lá chorar junto com eles. Dormimos no aeroporto, as crianças dormiam no chão do aeroporto, e tudo aquela bagunça, glória a Deus. E não tem problema. E ali choramos junto com eles, oramos junto com eles. Depois de um tempo, ela mandou uma mensagem para nós e falou assim: eu sei agora porque vocês vieram aqui, porque a chama do Espírito Santo estava apagada, agora reacendeu. Olha o que tem dentro de você. E aí chegamos ali e ficamos um tempo. Depois, quando nós retornamos aqui para o Canadá, ela ligou, falou isso para nós. E aí o testemunho é maravilhoso, que ela chegava para fazer quimioterapia, e aí as médicas, o pessoal ficava assim, assustado. Aí ela falava assim: estou chegando para o meu spa, vou descansar. Está na 10ª quimioterapia, os cabelos não caíram, todo mundo chega e fala assim: eu sei que está com câncer. Começaram a fazer um estudo. Falou assim: o que está acontecendo com você? Você não está com câncer, não? O que está acontecendo? E o câncer começou a diminuir, e ali a gente declarou que esse câncer era para vitória, não era para derrota, que esse câncer, ela recebeu uma palavra tão poderosa, falando assim: esse câncer é um presente. Já pensou você escutar isso de Deus? Um câncer de presente? Aí você fala assim: isso daí é mentira, Alex, isso daí você está falando besteira. Aí a gente vai para o Evangelho e vê a perseguição, vê os apóstolos sendo perseguidos, sendo mortos. Isso não é brincadeira, mas é para a glória dele, porque a palavra diz o seguinte: que o inimigo não pode tocar em mim. Então quem que é meu dono? É o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. Então o inimigo não toca, quem toma a decisão é Deus, para a glória dele, mesmo que seja a morte. E ali nós declaramos e oramos. E aí, uma semana passada, ela mandou um vídeo para nós tocando um sininho de Cancer Free. Tem algo acontecendo. Agora foi quem? Cara, erguemos muita gente orando, mas a gente precisa se movimentar. Tem um sacrifício. Teve o sacrifício de sair daqui, teve o sacrifício de dormir com as crianças no chão, teve o sacrifício de não ter o dinheiro para comprar que as crianças queriam dentro do aeroporto. Não tem problema, mas algo vai acontecer, porque tem poder em mim e em você. Eu recebi uma ligação esses dias, enquanto eu estava ali querendo trazer o pastor Marcos. Faz anos que eu quero trazer esse homem aqui, que mudou a minha história, mudou o nosso caminho, a nossa família, não é? Anos e anos, e alguns pastores me ligarem: você tem certeza que você vai lá na frente do estádio evangelizar? Você está louco?
Os caras nem ligou para oferecer, que eu estava pedindo água, porque você não quer uns $500 para comprar água para todo mundo? Vamos se juntar? Não, me ligaram para falar assim, você tem certeza? Você vai mesmo? Mas eu sei que o poder que está em mim, mesmo sendo preso, vai alcançar e mudar a vida de alguém. A história de alguém pode ser mudada por causa da minha vida e a sua vida. Não está apenas disponível para mim, está disponível para nós. Porque Jesus fala assim, vou deixar, e vocês ainda farão coisas ainda maiores, e está acontecendo. Todos os dias está acontecendo. Eu não sei aquilo que você está vendo na rede social, mas eu gosto de ver milagre atrás do outro. Gosto de ver milagre. Ensina o seu Instagram a ver milagre. Ó, milagre 1, milagre 2, está acontecendo todos os dias. E eu sei que você pode, porque esse poder, talvez, Deus ele te deu sabedoria para ser um grande empresário, mas não deixe que o dinheiro suba no seu coração. Talvez Ele te deu mãos talentosas para você fazer grandes artes e tocar em vida de pessoas, mas não deixe isso com você. Você tem que expor isso. A igreja vai avançando, a igreja vai continuando, porque o Espírito Santo, Ele não dá tristeza para você, Ele dá coragem para você, dá alegria para você, Ele dá ousadia para você. Nós como igreja temos que ser ousados. É louco, tem que ser louco mesmo. Tem uns que é mais, tem outros que é menos, mas seja pelo menos menos. Né, pastor? Às vezes nós parem, vamos orar aqui, eu amo, vamos parar, vamos orar aqui, pode ser onde for, gente, não estou nem aí. É favela, é no meio do trânsito, é Starbucks, não interessa, porque eu e você podemos mudar vidas, amém? Nós podemos. Qual milagre, o que você está fazendo com esse poder que está dentro de você? Quando chegou a notícia, e daqui a pouco vai se prolongar mais ainda, a questão da proibição de algumas partes da Bíblia, a lei já passou, a lei já foi aprovada, e anos eu tenho falado que isso vai acontecer aqui, porque é bíblico, né? Não é adivinho, é bíblico, está escrito, é só você ler que está escrito. E aí passa esse Bill C9, e todo mundo agora começa a ficar com medo. Mesma coisa acontece aqui, no capítulo 4, 7, você vê Pedro e João ali, eles cheios de poder, avançando, mas a igreja começa a ser perseguida. A igreja começa a querer ser massacrada. A igreja está só começando. A igreja está só começando aqui no 4:7, se você vê aí que eles são cheios do Espírito Santo de Deus. Vou ler aqui para você. E pondo-os no meio, eles perguntaram, com que poder, em nome de quem que vocês estão fazendo isso? Então Pedro, quem que é Pedro? Pedro ele é só um pescador, Pedro ele é só um homem qualquer, Pedro ele mora em Oakville, em Mississauga, ele mora em Toronto, Pedro é eu e você. Mas ele está aqui, cheio do Espírito Santo. Pedro cheio do Espírito Santo, se você vê em 4:8, então Pedro cheio de poder, Pedro cheio do Espírito Santo. Aí ele fala para quem? Disse a eles, governantes do povo e cidadãos de Israel, se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo, e de modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vos crucificastes, aqui ele está falando, está jogando na cara dele, vocês estão errados, vocês mataram, nós não podemos ficar quietos como igreja, não se amedronte. Eu sei que é difícil, eu não estou falando que é fácil, ô Gui, eu sei que é difícil. Nós, como brasileiros, principalmente, sempre damos um jeitinho, não dê jeitinho, ande debaixo da graça dele, na sua empresa, porque vai chegar a cobrança, porque o Espírito Santo não negocia, o Espírito Santo não negocia. Você está cheio de poder para fazer a coisa certa, não para fazer a coisa errada, mesmo que você e eu perdemos. Eles vão de contra.
tudo aquilo que está acontecendo. Os apóstolos aqui, eles são colocados à prova, e quando você for colocar à prova, o que você vai ter para oferecer? O que está dentro de você? É uma pergunta que o Espírito Santo começou a chacoalhar minha alma esses dias. O que está dentro de você? E você vai se sentindo pequeno, pequeno. E aí, você vai conversando com os caras, aí os caras estão virando o mundo, gente. Esses dias eu vi o vídeo de um cara que ele me mandou. Quantas mil pessoas tinha lá? Quantas crianças tinha lá aceitando Jesus? 6 mil pessoas, na hora que o amado faz o apelo, 6 mil pessoas. E o que eu estou fazendo no Canadá? O que você está fazendo no Canadá? Quantas pessoas vieram para Jesus através da sua vida? Não tem problema o número, ok? Mas uma pessoa no último mês veio, no último ano veio, talvez nos últimos 10 anos, alguém veio para Jesus através da sua vida. O que nós estamos fazendo com tanto poder que está dentro de nós e disponível para mim e para você? Que poder disponível? E aqui a palavra continua e mostra que algumas pessoas tentaram enganar o Espírito Santo. Eles tentam enganar. Eles tentam ser parecido com alguns outros que estão ali. Em Atos 18, 24, você vai ver que Simão, ele tenta comprar o Espírito Santo. Fala, vocês têm esse negócio aí? Aquilo que nós temos, ninguém pode comprar, ninguém pode dar preço. Ô Gui, é tão poderoso que se chegar Bill Gates aqui, ou qualquer um, que eu sei lá, que é milionário, Elon Musk, e chegar, cara, assim, eu quero que você tenha. Eu quero que você tenha, porque você tem o Espírito Santo. Você fala assim, eu não consigo vender. Não, vocês estão fazendo umas coisas malucas. Você entende que você pode fazer, mas o inimigo, ele tenta diminuir a igreja, ele tenta diminuir você, ele tenta colocar você dentro de uma caixinha e fala assim, você não consegue, você não pode, você é pequeno, você não sabe falar inglês, você é loira, você é roxo, você é vermelho, enquanto que Deus está falando assim, você pode, você consegue, avança, não pare, não pare, não pare, enquanto alguns vão desistir, não pare. Faz 8 anos que eu estou aqui, lutando para juntar igrejas, colocar junto, e a luta continua. E aí, um ano que eu tive, um ano muito difícil na minha vida, quando eu tive um burnout, descobri muita coisa, e foi tão difícil, aí o Espírito Santo falava assim, não pare, imagina se eu tivesse parado. Eu estava conversando com os meninos aqui, eles falando, a gente vai em tal igreja, e a gente se reúne, uma pessoa pode mudar a história do mundo inteira. Você pode mudar a história de uma outra pessoa, com um abraço, com um sorriso, com um prato de comida, com uma compra. E talvez, eu já vi situações, eu conheço uma pessoa que e eu preciso falar isso porque é real, e os testemunhos que vêm para a minha vida, por isso que eu gosto de andar. Se você quiser andar comigo, você tem que estar cheio da presença do Espírito Santo de Deus, porque eu amo de andar com pessoas que estão cheias da presença. Tem pessoas ricas, conheço pessoas ricas, pessoas milionárias, mas para mim pouco me importa se ela não tiver a presença, se ela não estiver cheia do Espírito Santo de Deus, porque aí nada mais vale a pena, relógio não vale a pena, tênis não vale a pena, não vale nada a pena, minha vida não vale mais a pena. Eu conheço pessoas, quantas casas você construiu, mano? Pra galera, desculpa pastor, não está no púlpito. 7 casas. Um homem, não sei como, construiu 7 casas. Você tem 7 casas? Quantas casas tem? Nenhuma. Não tem nenhuma casa. Não tem casa, mas ele já construiu 7 casas para alguém que estava na favela precisando. Entende? Então a minha referência vai para aqueles que estão cheios da presença e entrega a sua vida para aquilo que o poder, o Espírito Santo está direcionando. Os apóstolos da mesma forma estão entregando a sua vida aqui em Atos e mostrando como que eu e você nós devemos andar.
Barnabé, que é citado em 4:36, se você ler aí comigo, vamos lá ler Barnabé 4:36, vai falar de Barnabé aí, Atos 4:36, diz o seguinte: e os depositavam aos pés dos apóstolos, e distribuíam, comecei no 35, ok? A cada homem seguia a sua necessidade, e José, que havia sido apelidado de Barnabé, que é, sendo traduzido, filho da consolação, levita, do país de Chipre, possuindo terra, vendeu, trouxe todo o dinheiro e depositou nos pés dos apóstolos. E aí sabe o que os apóstolos fez? Não quero não tenho tempo isso daí não, isso daí é só dinheiro. O que as pessoas mais preocupam, os apóstolos assim, não quero, estou assim também, estou nem aí, eu já entendi isso daqui, já entendi, que não é o dinheiro, não é o quê? Então não deixa subir no seu coração. Esse homem, ele começa ali a entregar tudo, e ele é honrado, porque o nome dele está aqui, não é qualquer pessoa que entra aqui, entendeu? Aqui são nomes preciosos, o nome dele é colocado, e é interessante que ele faz uma obra tão grande, as pessoas reconhecem, não pelo valor, não, mas talvez ele vendeu tudo aquilo que ele tinha, ele coloca, porque ele entende a obra, ele entende o que está acontecendo, que a igreja está nascendo, tem um propósito, que as coisas estão andando, e aí chega uns dois amados, se você ler comigo lá, eles vão tentar enganar o Espírito Santo de Deus. No 5, a gente estava no 4, no finalzinho, e logo no 5 começa Ananias e Safira, mas um certo homem chamado Ananias, Atos 5:1, com sua esposa Safira, vendeu a propriedade e reteve parte do valor. Jesus, ele entrega a vida dele para mim e para você. O que você tem retido parte desse valor, que você não entregou ainda verdadeiramente o coração, que você não entregou verdadeiramente tudo, e o que ele quer seu dinheiro, não, Jesus ele quer você por completo, porque ele cria você para você voltar para ele, e eles tentam enganar o Espírito Santo de Deus, não precisa Guilherme, não precisa pastor, não precisa se vestir de crente, se você não gosta, não tem problema, se você não quer seguir a palavra, não tem problema, mas não engane o Espírito Santo de Deus, porque aqui fica uma lição poderosa. Ele chega e aí é perguntado para ele: por que você quer enganar o Espírito Santo de Deus? Não tem como enganar, você pode enganar o governo, você pode enganar as pessoas perto de você, você pode enganar quem você quiser, mas o Espírito Santo de Deus não, porque tem poder nele, e ele quando chega, ele destrói tudo, ele destrói a nossa história mesmo, sabe como? Diminuindo completamente para que ele cresça. E aí eles tentam mentir. Mateus, eles tentam mentir, cara. Tenta mentir, não pode mentir. Não é? Vai aprendendo aí, está escrito aqui, ó. Não pode. Por quê? A hora que eles mentem, cai duro no chão. Precisava? Não precisava. Era mais fácil falar, perdão, é mais fácil ter falado, perdão, eu errei. Olha o que esse poder faz comigo e com você. Ninguém mente para o Espírito Santo de Deus. O problema aqui, só que tem uma coisa séria, está sendo escrito tudo isso, está sendo visto, a igreja está sendo formada, então não pode sair nada errado, não pode mentir não, então a igreja aqui, se o cara mentir, vai cair duro no chão. Esses dias eu tenho orado aí para Jesus, deixar uns caras cair duro no chão. Os caras mentindo no púlpito, é gente roubando, gente mentindo, é prostituição, tanta coisa, mas está escrito que ia acontecer isso, e está acontecendo, mas as pessoas não têm mais o temor, não têm mais o temor perante a palavra. A pergunta é, o que eu e você, nós vamos fazer? Porque a palavra diz o seguinte, em Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e coloca debaixo. Desculpa, se você está aqui ouvindo isso e aceitou Jesus, você é uma chama, talvez está um pouquinho apagada, mas eu vim aqui hoje pedir para que o Espírito Santo de Deus sopra sobre a nossa história, e a gente queime nesse país, porque é um país que está afundando.
eu vejo, eu converso, eu escuto, eu visito. Toda semana, pai chorando porque os filhos estão nas drogas, todo tipo, desde filhos de pastores a pessoas que não vêm na igreja, todos os dias. Pessoas estão, porque eu e você não tomam ação, e eu estou falando às vezes uma ação simples, talvez é uma ação de você entrar no Instagram e falar, Jesus te abençoe, ou talvez você mandar uma mensagem, estava pensando em você, e vou orar por você agora. Não tenha medo, porque o poder que está em você, vai transformar aquela vida, porque a palavra diz, ei, não é você, mas é o que tem em você, que eu coloquei em você, vai transformar uma história, transformar uma vida. Nós podemos, uma ação foi tomada, Atos vai continuando, se descrevendo, se desenrolando, e ações dos apóstolos, as ações de todos eles que estão debaixo e cheios da presença, vai contando. Então tem vitória e tem luta, tem vitória e tem luta, tem luta e tem vitória, e eles vão continuando andando. Então deixa eu falar uma coisa para você, não pare nessa caminhada, não pare. E eu sei que vai doer, eu sei que vai ser difícil, e é difícil, acordar 3 horas da manhã, sair correndo, tomar banho, e vir ministrar, e correndo, e não sei, mas continue, não pare. Para aqueles que são mais novos, para aqueles que estão iniciando, não pare, o Espírito Santo de Deus vai usar vocês de uma forma poderosa. Para aqueles que já têm mais experiência, ou talvez tenham um recurso, invista nos mais novos, invista, tire tempo de uma conversa, você tem poder dentro de você, e a pergunta volta novamente para o início, o que eu e você estamos fazendo com esse poder? Vai doer, porque toda vez que a semente, ela cai, ela morre, ela é destruída, mas uma árvore nasce, e eu e você estamos aqui hoje, porque alguém pagou um preço muito alto. Jesus, lá atrás, quando ele é crucificado, preço de sangue, e depois, consequentemente, pessoas vêm, fazendo certo. Nós somos uma igreja nova ainda, estamos ajustando uma série de coisas na história aqui da Viva, para que a gente seja uma igreja diferente. Uma coisa que eu falo com os pastores, eu não quero ser uma igreja como qualquer outra igreja. Nós temos que ter poder dentro de nós, e quando falar assim, aquela igrejinha lá, sabe aquela pequenininha lá? Então, aquela lá, fui lá e fui curado, alguém orou por mim e a minha história transformou. Eu fui lá e eu senti algo diferente dentro daquele lugar. Aquela pessoa que frequenta aquele lugar lá, ele entendeu de uma tal forma e ele orou por mim no meio da rua. Não é louco o cara? Seja louco e cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Não interessa se é 2, se é 3, se é 4, se é 5. Quem começou com 12 transforma em 1,3 bilhões de pessoas ao redor do mundo? Meu Deus. Vamos começar só com um pouquinho mesmo? Não deixe mais que a chama se apague dentro de você. Você tem poder dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Está disponível, você quer? E o que eu vou fazer com esse? O que vai transformar esse poder, vai transformar na minha vida? Em Gálatas 5:22 diz o seguinte, você vai ter algumas coisas que o Espírito Santo também tem. Talvez alguma delas você tenha que trabalhar um pouquinho. Porque eu sou um cara meio bravo, então eu tenho que trabalhar minha paciência. A gente vai trabalhando algumas mais, né? Mas olha aqui que ele tem, amor, a base da vida cristã, que reflete o caráter de Deus, alegria. Em Gálatas 5:22-26 diz isso, alegria, uma satisfação interior e duradoura, paz. Você consegue levar paz para dentro da casa de uma pessoa. Paciência. Você é um cara bravo igual eu? Sou bravo, gente. Sou muito bravo.
Ainda mais quando tem essas coisas aí. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito Santo vai encher você de tudo isso. E aí você vai começar a tocar em pessoas. Você vai começar as pessoas vão chegar perto de você e vão falar assim, tem algo diferente em você. Tem que acontecer, porque esse poder está disponível para mim e para você. Depende se você vai querer ou se não você vai querer. A notícia ruim, se você não querer, quando chegar o seu fim, eu não te garanto que você não estará no reino dos céus. Eu te garanto. Não tem como. Tem que andar em santidade, tem que sofrer, tem que rejeitar uma série de coisas, tem. O jeitinho no imposto de renda, esquece o jeitinho no imposto de renda. As mentirinhas, esquece as mentirinhas. Vai se limpando, vai deixando que o poder do Espírito Santo, porque eu mesmo não consigo. Eu me recordo de quando eu fumava, e eu fumava muito, era 2, 3 maços de cigarro por dia, e eu tentei a primeira vez, não consegui ir sozinho. Aí um dia, em uma semana, parei de fumar completamente, fiquei louco, né? Porque tem a questão química também. Questão química, imagina, 3 maços de Marlboro por dia. Gente, fumava muito, né? Misericórdia. E um atrás do outro. Mas aí eu aceito Jesus e falo, tem algo diferente. E aí eu vi o pastor pregando e falando assim, não, tem algo diferente. Agora você aceitou Jesus, agora você tem que andar diferente. E aí eu falei, Jesus, eu não consigo, muda a minha história. Uma semana depois eu já não fumava mais, já não bebia mais. Então está disponível para nós. E o inimigo, ele vai tentar te apagar. O inimigo, ele vai fazer com que você se sinta menos, se sinta, não vou fazer não, sabe de uma coisa? Hoje tem aquela oração na igreja, eu não vou não, tem evangelismo, não, será que eu consigo falar? Será que eu não consigo falar? Será que, gente, eu não sei você, mas o meu prazer é ver a vida de uma pessoa ser transformada completamente. Há um tempo atrás, nós estávamos também em oração por uma moça que queria ficar grávida, e ali nós oramos e sentimos o poder de Deus. Aí no dia do meu aniversário eu recebi um presente, ela falou assim, ela veio até mim e ela falou assim, deixa eu te contar uma coisa, eu tenho um presente para você. Eu falei, eu não ligo, o que é? Ela falou, estou grávida. E ela não podia, os médicos falaram que eu não podia. Mudar a história. Deus tem uma história para cada um, mas eu e você, nós temos o poder de fazer algo. Tem que crer até o fim. Essa luta de câncer, talvez não daria certo, pastor Marcos. Talvez ela teria morrido, mas ela evangelizou o hospital inteiro. O que eu e você nós vamos fazer com esse poder? O que eu e você nós vamos a partir de agora, entendendo isso, entendendo que o livro de Atos, que a ação que está acontecendo aqui, eu entendo que o livro de Atos, e tem aqui, quando você vai para o fim, se você tiver a oportunidade, vai lá para a última página de Atos, Atos 28, logo depois de Atos 28, aí você vai ver Atos 28, ok? Você vai lá no último lá, bem lá no último, no meu 31, pregando o reino 28, ok? Pregando o reino de Deus e ensinando as coisas relacionadas ao Senhor Jesus, com toda confiança, sem nenhum homem o proibindo. Não tem homem nenhum que vai conseguir te parar, mesmo dentro da igreja. E aí sabe o que acontece? Quando você vê aqui logo depois Romanos, mas eu creio que quando está Atos 28 aqui, eu e você nós estamos escrevendo Atos 29, e eu quero saber se eu e você, quando a gente chegar lá, for trocar ideia com o Pedrão, ele vai falar, e aí, o que você fez? Aí ele falou, cara, a primeira vez que eu ministrei foi 3.000, e você? Moleque, quanto você levou? Eu levei umas chicotadas aí, você? Estava muito sol aquele dia, eu não quis sair não. Gente, meu Deus, estava muito calor. Sabe aquele dia que estava menos 20? Então, aquele dia tinha um mendigo que estava morrendo sozinho, e aí você foi chamado para ir, o Espírito Santo tocou em você e mais ninguém, só em você, e falou assim, sai para a rua, vai lá e para naquele mendigo e fala que Jesus ama ele, e dá um cobertor para ele. Aí você falou assim, eu estou atrasado, eu tenho que ir para o meu trabalho, senão eu vou chegar atrasado.
O Espírito Santo está falando conosco, está nos direcionando para dias difíceis, e você e eu, nós podemos mudar a história de uma pessoa, de uma criança, de um vizinho, apenas de um. E o seu nome ficará marcado como os nomes que estão aqui marcados na história. O seu nome ficará marcado no céu, porque você usou o poder da maneira certa, da maneira correta. Não desista, não pare. Não pare. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus tem esses dias onde a perseguição tem aumentado aqui no nosso país. Mas um milagre, nós recebemos a cidadania agora, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus faz. Ex-favelado, né, mano? Canadense. Ex-favelado. Né? Eu me recordo ainda do cigarrinho na boca. Ele, moleque, agora. Jesus faz. Então, eu gostaria que você pensasse e fala com aquele que te conhece no mais profundo. Primeiro, se arrependendo dos seus pecados e falando: Espírito Santo de Deus, eu sei que você está aqui, porque grandes coisas têm acontecido no nosso meio. Milagres têm acontecido no nosso meio. Você só tem que estar disponível. Não é preparado. Pode passar a sua vida inteira preparado, você não vai conseguir ficar, porque o reino é muito grande, é muita coisa para se fazer. Mas disponível, meu amigo, se você estiver disponível, se você falar assim: eu estou disponível para fazer a coisa certa, eu estou disponível para dar um abraço, eu estou disponível para dar uma palavra. O último testemunho que eu quero contar para vocês: um dia eu estava no sertão da Paraíba, em Missões, e lá as pessoas, uma cidade chamada Olho d'Água, pequenininha a cidade, e as pessoas estavam sonhando que anjos estavam chegando naquela cidade, e no dia seguinte nós chegamos, por algum motivo chegamos naquela cidade, e as pessoas, o que elas fazem? É um lugar tão distante, tão abandonado, tão pobre, que a prefeitura ela dá trabalho para você só se você sustentar mais 2, 3, então eu te pago R$2.000, só se você der 500 para mais alguém, entendeu? 500, você fica com 500, cidade muito pobre. E as pessoas, elas saem da cidade, naquela época saíam da cidade caminhando, tudo muito longe. Só que as mulheres ficavam com medo, porque os caminhoneiros passavam e pegavam as crianças, estupravam as crianças, e fazia tudo coisa ruim ali. E a gente chegou bem numa hora que uma família estava deixando, eles deixam a casinha deles, nasceram, cresceram ali, mas eles saem, eles vão embora, ter uma vida melhor, procura uma vida melhor. E nós chegamos, e essa família, ela estava voltando para pegar, que tinha esquecido algumas coisas, literalmente, eles saem andando com a malinha aqui assim, e vai embora, sai andando, com trouxa, com tudo, sai andando. E aí, a gente entrou naquela casa, e eles já estavam indo embora mesmo. Aí eles contaram uma história, oramos, contaram o que estava acontecendo com uma moça, que estava internada também, a gente orou com aquela moça, mas o mais impressionante que nós levamos para ele, não foi dinheiro, não foi comida, não foi nada. A palavra que marcou a minha história, ela olhou para nós assim e falou assim: vocês trouxeram esperança. Vocês trouxeram esperança. E sabe o que a gente fez? Nada. Teve o sacrifício aqui. A gente teve que viajamos, nossa, cara, viajamos muito, cara, é muito longe, nossa, é muito longe. E a gente viajou, é avião, é carro, não sei o quê, e é muito longe, é um sacrifício de você se movimentar. Eu quero falar para você: se movimente naquilo que Deus tem colocado diante da sua mão. Se movimente, porque talvez é uma coisa simples, talvez você sabe cozinhar muito bem, você faz um bolo, e aí você quebra a sua vergonha, você se humilha, e você bate no vizinho e fala: vizinho, eu só vim te entregar um bolo, mas por quê? Porque Deus mandou. E aí a pessoa vai falar assim: Deus mandou? E talvez você tenha a oportunidade de falar, se você não fala, só toma mesmo, que o Espírito Santo vai conduzir todas as coisas.
E aí ela falou assim para nós assim: vocês trouxeram esperança. Nós não tínhamos mais esperança em nada, não tinha mais esperança, a gente não sabe o que fazer. Eu não sei o que fazer, a gente ia sair andando aqui, e não sabe se vai morrer atropelado, não sei. Mas vocês trouxeram esperança. Nós temos algo tão poderoso dentro de nós, mas tão poderoso, que pode mudar uma vida, e uma vida vale tanto, mas vale tanto no céu, que fala que tem uma grande festa, quando alguém aceita Jesus, quando alguém se rende. Eu não estou falando para você virar o mundo, eu estou falando para você talvez fazer um bolo. Eu não estou falando para você, se você às vezes não tem coragem de evangelismo, mas você talvez servir uma água, só isso. É mudar uma história, através de um pequeno gesto. Não estou falando para você doar 1.000, mas talvez $50 por uma criança que está necessitada de um grande trabalho. É algo pequeno, é uma movimentação, porque a palavra diz o seguinte: olha, se o que é tão grande que tem dentro de vocês, é tão poderoso, porque se você transformar aquilo em mal, quão grande vai ser esse mal, porque é tão poderoso. Então feche os seus olhos, eu quero que você reflita sobre essa palavra, que Jesus pediu para eu trazer para mim e para você. É uma palavra tão poderosa, porque é dele, é eterna, do início, fim, início. Ele já sabia que você estaria aqui, eu estaria falando essa palavra, e ele tocaria no mais profundo do seu coração. Feche os seus olhos. Fala: Espírito Santo, eu estou disponível. Espírito Santo, me encha com isso que foi falado. É verdade mesmo? Se você estiver duvidando, fala assim: é verdade mesmo? Que isso é real? Que o pastor Alex está falando? Isso é real? Então me encha a minha história, a minha vida com esse poder, para que vidas possam ser transformadas. Ai, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui diante da tua presença, Jesus. E a tua palavra é clara, quando diz, o Senhor sobe e diz: eu deixarei, e vocês ainda farão coisas ainda maiores, porque Ele está com vocês, Ele está dentro de vocês, eu estou dentro de vocês, e vocês podem. Espírito Santo de Deus, começa essa manhã a batizar, começa essa manhã, Senhor, a ativar aqueles que estão cansados, desanimados, aqueles que falaram: eu errei tanto que eu não sinto mais essa chama diante de mim, ou eu me apaguei tanto que eu não sinto mais essa chama diante de mim. Espírito Santo de Deus, enche essa manhã cada coração. Se você tiver coragem de dar o primeiro passo e falar assim: Alex, eu não, sabe, eu estou meio parado, eu estou meio cansado, e eu quero receber essa chama, eu quero receber esse sopro. Eu queria que você viesse aqui, e se o pastor Marcos permitir, junto com o pastor Guilherme, para que eles venham aqui orar pelas pessoas que querem ter essa diferença, que querem, sabe, receber isso novamente, porque a palavra diz que os apóstolos andavam ali, e eles iam colocando a mão, e as pessoas eram cheias novamente, eram cheias do Espírito Santo. E quando acontecia isso, você não vai ficar mais parado, você vai sentir vontade de pregar novamente, você vai vontade de falar novamente, você vai ser de uma forma tão preciosa. Eu peço que os pastores possam vir orar por elas, e coloque a mão, porque é o Espírito Santo de Deus quem faz, não somos nós, é Ele, e Ele está fazendo essa manhã. É uma forma diferente hoje, é como Ele quis, Ele deu a palavra. Muitas coisas que estavam aqui eu não consegui ministrar, porque Ele está falando: é poder do alto. Enquanto eu for ministrando um louvor, se a gente conseguisse, não, tudo bem. Eu queria que você fala: perdoa, papai, porque eu fiquei parado, e uma vida que não era, talvez que não foi transformada por causa de mim, não. O pecado para, a dificuldade para em mim, amém. Vai parar em mim, a fofoca para em mim, porque eu vou avançar como igreja, eu vou avançar, e nunca mais na minha história eu vou me apagar.
Nunca mais. Oh Espírito Santo de Deus, nós pedimos como que foi falado aqui no livro de Atos. Encha, Senhor. Encha, papai. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que está fazendo a obra nesse momento nos corações. É o Senhor, papai. Espírito Santo. Espírito Santo. Considero-me o menor de todos, encontrei a ti. Troco minha justiça pela tua, encontrei a ti. Tudo é perda, tudo passa, eu só quero ti. É Jesus. Considero-me o menor de todos, encontrei a ti. Troco minha justiça pela tua, encontrei a ti. Tudo é perda, tudo passa, eu só quero ti. Tudo é perda, tudo passa, eu só quero ti. Espírito Santo. Espírito Santo, faça. Tudo passa. Rabassore cheio. Como nunca antes na história, encha como nunca antes na história, Espírito Santo de Deus, transformar a vida, visões, de uma tal forma que tem sonhos, Senhor Jesus, entrega por completo. Não confio mais na minha força, encontrei a ti. Considero-me o menor de todos, encontrei a ti. Troco minha justiça. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Tudo passa. Espírito Santo. Não confio mais na minha força, encontrei a ti. Espírito Santo de Deus. Troco minha justiça pela tudo passa, eu só quero. Espírito Santo de Deus, tudo é perca, tudo passa. Espírito, hoje, papai, eles entenderam que é o Senhor que faz, não somos nós. Espírito Santo de Deus, que aqueles que deram o primeiro passo, Senhor, hoje, que eles possam estar cheios, como nunca antes da história deles, que eles possam, Senhor, andar segundo a Tua vontade. Eu me recordo de Pedro, eu me recordo de Paulo, andando os milagres aconteciam, que eles mesmos, Senhor, possam ver os Teus milagres, porque a Tua palavra me garante que nós faríamos ainda coisas maiores. Rabassor. Senhor, enche
Pai, no teu nome, Jesus, o teu nome que é poderoso, tudo aquilo que o inimigo tentou contra a vida daqueles que estão, Senhor, se colocando diante de ti, papai, que caia por terra em nome de Jesus. Hoje todo o espaço que estava vazio, que seja cheio do poder e da presença do Espírito Santo de Deus, cheio, Ramassobará. Pai, que eles nunca mais venham viver, Senhor, que eles nunca mais venham viver, Senhor, o que eles viviam antes, mas venham ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus, cheio, Senhor, de uma tal forma que quando ele olhar, que quando ele, Senhor Jesus, for direcionar uma palavra, o Senhor use a boca dele com poder, papai, que ele possa ver, Senhor, e que eles possam ver a mudança por completo. Encha mesmo, Jesus, porque estamos disponíveis para o Senhor. Obrigado, Jesus. Eu peço que os corações que ainda estão petrificados possam se transformar em carne, e que eles entendam que ninguém pode resistir o teu poder. Um dia ou outro eles vão se dobrar à tua presença. Rabassoguerebá. Enche, papai, que essa casa seja uma casa de oração, que essa casa venha a ser cheio de pessoas que andam na presença, que amam a presença, que querem a presença e se rendam diante dos teus pés. Louvado seja o teu nome, Jesus. Meu Deus, cansaço foi até embora, glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa estar sobre sua semana, sobre os seus dias, que você saia daqui, e não é apenas um jargão, não, mas que você saia daqui de uma forma transformada mesmo, que você não se aprenda a nada, mas que você ouça a voz do Consolador, que você ouça a voz, Ele te direcionando, Ele falando. Feche os seus olhos por mais um minuto. Espírito Santo de Deus, obrigado por esse dia. Obrigado, leva eles em paz e em segurança. Dê uma semana de poder para eles, papai. Que o Senhor visite os sonhos, que o Senhor dê sonhos, que o Senhor dê palavras, que eles possam ver, algo aconteceu porque eu estou cheio desse poder. Tira as distrações da vida deles, papai, para que eles possam, de pouquinho, mudando vidas, e lá na frente eles possam enxergar como um grande, poderoso é o teu nome, o teu Espírito. Nos dê paz e tranquilidade, levam todos em paz e tranquilidade. Dê um final de domingo em paz, Senhor, e que seja uma semana debaixo e da autoridade do nome de Jesus. Vá em paz, querido. Deus abençoe a sua vida e lembre de quem você é, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe sua vida.